Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o terremoto do Mianmar. O terremoto de Mianmar aconteceu já tem um tempo, tá? Quase um mês, na verdade mais de um mês. Foi no dia 27 de março desse ano, ou seja, já tem mais de um mês esse terremoto. Eu não falei sobre isso quando aconteceu o terremoto, porque esse é um canal de política e economia, né? A gente lida com coisas humanas, né? É lógico, é uma tragédia enorme o terremoto, muita gente morreu, fico muito triste com isso, mas não tinha muito o que falar até agora. Porque agora a gente ficou sabendo que um acidente específico que aconteceu durante esse terremoto não foi bem causado pelo terremoto, foi causado pela ineficiência chinesa na construção, os famosos tofu drag, que é os prédios feitos às pressas pelas construtoras chinesas, que desabaram e acabaram matando um monte de gente lá em Bangkok, na capital da Tailândia, né? Vamos entender esse caso aqui, porque realmente é assustador isso daqui. Lembra, a Rota da Seda da China construiu um monte de prédio em um monte de lugar. E se esses prédios foram construídos com esse padrão de qualidade, realmente o pessoal tem problemas com isso, tá? Lá na China, o pessoal já tem até nome, né? Tofu drag, que é o prédio que cai por qualquer coisinha porque foi mal feito, né? Agora o resto do mundo está experimentando a engenharia chinesa, pelo visto. A gente já fez aqui vídeos sobre a usina hidrelétrica no Equador também, que deu um monte de problema, a usina hidrelétrica cheia de problemas, está tendo que ser toda refeita por conta de falhas na construção. De novo, um consórcio chinês que fez isso. Aqui no Brasil tem um monte de empresas chinesas operando também, hein? Essa notícia foi sugerida por Nem o Cabelo Dele Quis Ficar Com Ele, Inimigo do Estado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o terremoto de Mianmar, muito triste, centenas de mortos, muitas pessoas afetadas, vários prédios destruídos em muitos lugares. Mas uma coisa chamou a atenção. Em Bangkok, na Tailândia, que não é nem muito perto, tá? Aqui, ó, Mianmar é aqui, Bangkok é aqui, é relativamente longe, né? Mas foi muito sentido o terremoto aqui. E causou vários prédios balançando, né? Tá vendo aqui? Imagina o pavor de você estar numa piscina dessa, cara, e o cara nem consegue sair da piscina, né? Mas você vê que o prédio balançou, mas esse prédio aqui não caiu, essa piscina está no alto de um prédio. Teve vários prédios altos lá em Bangkok, lá que a piscina balançou e coisa e tal, uma tragédia, a boia até caiu, quebrou aqui o parapeito, não sei o que lá, mas o prédio não caiu não teve problema nenhum, né? Aqui, ó, outro lugar aqui, isso aqui eu acho que é só um pátio que tem aqui no alto do prédio, e as coisas se movendo aqui, tudo movendo por causa do terremoto, né, as coisas caindo, mas, de novo, o prédio não caiu, né? Aqui, enfim, tem um monte de imagens que você vai encontrar do terremoto lá em Bangkok. Isso tudo aqui em Bangkok, na Tailândia, tá? Balançou muito a terra lá, balançou muito mesmo. Mas, de novo, esses lugares que você tem terremotos com alguma frequência, e aquela região ali do sul asiático já é assim, tipicamente os prédios já são construídos com alguma resiliência para esse tipo de terremoto, né? Se um dia acontecer um terremoto desse aqui no Brasil, meu amigo, sai de baixo, porque vai ser uma tragédia. Aqui no Brasil a gente não tem terremotos, né? O Brasil fica no meio de uma placa tectônica, então é muito raro você ter terremotos. Quando tem é um tremorzinho de nada, que não dá nem para sentir direito, não é uma coisa desse tamanho aqui. Mas enfim, lá eles já constroem os prédios com isso. A engenharia sabe lidar bem com isso. Você já tem soluções muito tranquilas para isso. No Japão é um outro lugar que volta e meia tem terremoto e a maior parte das vezes os prédios sobrevivem, né? São geralmente prédios antigos que acabam caindo e coisa e tal. Mas daí uma coisa chamou a atenção, né? Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui não é um prédio antigo, né? Como eu falei para vocês, um prédio antigo, os prédios antigos são os que mais sofrem, porque são os prédios que foram construídos muito no passado e ainda não tinham as medidas todas anti-terremoto nessas regiões, né? Esse prédio aqui é um prédio recente. Nem tinha inaugurado ainda, estava sendo construído ainda o prédio, né? Tava em processo de construção, e no meio desse negócio aqui, olha só, o prédio todo veio abaixo rápido. Começou o balanço, o prédio todo caiu, né? E aí, pô, uma tragédia enorme, lógico, o pessoal fugindo. Infelizmente morreu muita gente, tem alguns casos que são tristes isso daqui. Parece que teve um caso de um pai que saiu de uma cidade do interior da Tailândia, porque a filha dele queria estudar na capital, e a filha conseguiu o primeiro estágio trabalhando no prédio. É o primeiro dia de trabalho dela nesse prédio, nessa empresa de construção lá. O pai todo orgulhoso e a filha morreu, foi uma das muitas vítimas. É triste, esse tipo de coisa sempre tem um monte de história triste, né? Mas até aí,
O pessoal falou, não, teve um terremoto, caiu um prédio, né? Mas o pessoal começou a falar assim, pô, peraí, como é que esse prédio caiu? Porque esse prédio, teoricamente, é um prédio novo. Estava de acordo com todos os padrões de segurança que deveriam estar esses prédios mais recentes construídos lá em Bangkok, né? E uma coisa que chamou a atenção, justamente o pessoal começou logo a acusar, que coisa estranha, né? Porque é um prédio que foi contratado, foi uma licitação do governo tailandês dentro do Belt and Road Initiative, ou seja, dentro da Rota da Seda chinesa, e foi construído por uma empresa chinesa chamada BRSC-10. Eu não sei, o nome em chinês eu não vou saber falar, mas é uma empresa chinesa de construção, né? E era um prédio do governo, tá? Era um órgão do governo que ia funcionar nesse prédio. Não estava funcionando ainda, o prédio ainda estava em construção, mas era o que estava sendo feito aqui, né? Essa empresa, na verdade, quem ganhou a licitação foi um consórcio entre uma empresa tailandesa e uma empresa chinesa, né? Mas toda a construção estava sendo feita pela empresa chinesa. É igual licitação aqui no Brasil. No Brasil, caso você não saiba, é muito comum isso também. Como tem cotas de empresas nacionais para participar em licitação, e também participar em licitação no Brasil é difícil pra caramba, não sei se vocês sabem. Tem que ter um know-how todo específico para fazer isso, né? Então, muitas vezes a empresa estrangeira participa através de uma empresa brasileira para participar dessas coisas. Então, o que aconteceu foi isso lá na Tailândia, né? Aí, típica licitação governamental e coisa e tal, e estavam construindo o projeto, e aí começaram a surgir algumas coisas estranhas. Primeiro, logo que começou a ter o colapso lá, enquanto o pessoal ainda estava tentando tirar as pessoas dos escombros, né? Os chineses que estavam trabalhando na obra, na primeira coisa que eles fizeram foi tentar tirar os documentos que estavam lá. Então repara que tem um monte de documento aqui, ó, e foram vistos chineses correndo com os documentos, correndo com os documentos, botando numa caminhonete e fugindo de lá com os documentos da obra, né? E aí isso levantou um monte de suspeita. Por que esse pessoal tá, né? Porque teve chineses que morreram também, tá? Teve trabalhadores chineses que morreram ali. Por que a preocupação do pessoal foi fugir com os documentos do prédio e não, né, socorrer os colegas chineses dele que estavam lá, né? E aí começaram a levantar essa história de que, na verdade, essa construção foi uma construção tofu drag lá, uma construção toda falha. Eles estavam comprando aço de uma empresa que já foi no passado acusada de falsificar aço. Sim, tem isso, porque um vergalhão de aço ele tem que ter determinadas características, tem que ter determinada quantidade de aço e coisa e tal. E se você não tem o normal, né, não vai atender as expectativas. Por mais que o projeto tenha dito, não, coloque tantos vergalhões de aço de tal polegada e coisa e tal. Se o vergalhão de aço é porcaria, a coisa cai, meu amigo. Ele não tem a mesma força que o vergalhão esperado, né? E, infelizmente, nesse mundo existem empresas que vendem vergalhões de aço falsificado, tá? Tomem cuidado com isso, tá? Esse negócio de comprar vergalhão de aço muito barato por aí, você pode estar entrando numa roubada nessa história. Outra coisa que chamou a atenção é que o pessoal viu nos escombros ali, eu não sei se tem aqui nos escombros aqui, os vergalhões não estavam curados com cimento, ou seja, eles não estavam entranhados no cimento, né? Eles estavam meio que soltos, assim, eles soltaram do cimento. E isso indica que a cura foi feita de forma errada. O preenchimento, bateram a laje errado lá no prédio, traduzindo para a linguagem coloquial, né? Bateram as lajes erradas lá no prédio, não deixaram o cimento curar pelo tempo suficiente, e com isso ele não grudou no aço. Então, cheio de problema na construção do prédio, isso é o que está revelando as investigações, né? E aí, o pior é que o pessoal estava fazendo as contas aqui, e o governo, aqui a empresa é essa aqui, ó, CRSC10, China Railway Number 10 Engineering Company, é a Companhia de Engenharia Chinesa número 10. Que coisa muito chinesa, muito comunista isso, né? Companhia com nome, com número, né? Enfim, foi a empresa que produziu esse prédio. Mas, olha só, essa mesma companhia produziu não sei quantos outros prédios ali na Tailândia, e justamente nessa parceria da Rota da Seda chinesa, e todos eles estão com problemas, vários deles estão com problemas estruturais, justamente pela baixa qualidade do concreto. Tá vendo aqui? Olha só, repara como é que as vigas, né, o aço, ele não misturou com o concreto, ele saiu do meio do aço, tá vendo? Isso não é normal. Ele deveria ficar preso ali, né? Ele não teve aderência ao aço. O pessoal desrespeitou um monte de normas no momento de fazer esse prédio lá e levou ao colapso esse prédio. Segundo o pessoal está dizendo, havia
havia pressa, eles estavam atrasados, né? Estava com o cronograma atrasado, então parece que teve exatamente isso. Começaram a usar material de segunda qualidade, começaram a usar vergalhão falso, vergalhão que não tinha a capacidade, começaram a fazer as coisas às pressas e coisa e tal. Aqui o executivo dessa empresa foi preso lá, o executivo que estava na Tailândia foi preso, né, pela coisa lá, e está mostrando justamente esse negócio, está sendo investigado esse tipo de coisa. Porque, de novo, teve o terremoto em Bangkok? Teve um monte de coisa que tremeu lá. Teve coisas que caíram, teve um monte de prédio velho que teve trinca, que caiu, mas prédio velho, você imagina que realmente não teve a proteção, não teve a construção adequada. O único que caiu realmente foi esse, e caiu de forma espetacular, né? Uma coisa realmente que... olha só, o prédio começou a balançar, o troço todo veio todo abaixo. A gente chega a falar que, poxa, foi uma coisa providencial, né? Porque imagina se isso acontece depois que o prédio está pronto. Assim, de novo, meus sentimentos a todo mundo que perdeu familiares e amigos nesse prédio. Morreu um monte de gente lá. Mas para pensar, se o prédio estivesse pronto, estivesse cheio de gente, ia ser uma tragédia muito maior, né? Porque por enquanto o que tinha lá eram os operários da obra, assim, é menos gente do que normalmente ocupa um prédio, né? Quando o prédio está pronto, você tem uma ocupação muito maior no final das contas. Teria sido uma tragédia muito maior essa queda se acontecesse mais adiante. E aparentemente o terremoto foi o que causou a queda, mas na verdade o que causou a queda é porque o prédio não tinha o desenho adequado, não tinha a característica adequada para suportar esse tipo de coisa, né? E aí você tem esse tipo de problema. Realmente uma tragédia muito grande que mostra mais um problema que a gente tem na Rota da Seda Chinesa. E, de novo, o Brasil não faz parte da Rota da Seda Chinesa, mas está cheio de empresa de chinesa de engenharia por aqui. O pessoal tem que tomar cuidado e fica de olho nessas empresas de engenharia chinesa, hein, galera?